porque eu acho que hoje em dia é mais importante do que nunca você ser autêntico, ter uma periodicidade recorrente e relevante, ter um ponto de vista único, porque o LinkedIn tem mais de 1 bilhão de usuários no Uhum. mundo, mais de 85 milhões no Brasil, então imagina o tanto de gente que está falando sobre temas pares àqueles que você fala. Uhum. Você já pensou em transformar os seus vendedores em criadores de conteúdo? Com a Socialis, seus vendedores aprendem a dominar as redes sociais, aumentando vendas e ampliando o alcance digital da sua marca. Afinal, vendedores ativos nas redes sociais conquistam mais clientes e vendem mais. Com a nossa plataforma, você repassa as melhores estratégias de social selling para os vendedores e lojas. Ações realizadas por esses vendedores geram pontuações que refletem um ranking, incentivando ainda mais o engajamento. Acompanhe em tempo real as mídias criadas e veja os resultados alcançados por seus vendedores e lojas. Centralize todas as peças e materiais de produtos, campanhas e ofertas em um só lugar, facilitando o acesso e a conexão com as suas estratégias digitais. Transforme seu time em verdadeiros influenciadores da sua marca com a Socialis. Fale com o nosso time e peça uma demonstração. Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios. Estamos aqui em parceria de conteúdo com o LinkedIn, plataforma que eu sei que vocês já conhecem, que vocês estão lá e que tem várias dúvidas de como se posicionar dentro da plataforma. Eu tô aqui com o Luiz e com a Bruna, dois convidados especiais aqui para o podcast para a gente falar sobre posicionamento. Acabaram de voltar do SXSW, então temos tendências aí que vocês vão trazer pra gente. Sejam bem-vindos ao podcast. Obrigado, Obrigada. Rafa. Prazer estar aqui com a Bru. Eu sou o Luiz Gustavo Ribeiro, sou gerente de comunidade do LinkedIn e tô animado para essa troca, ainda mais como você falou, a gente acabou de voltar do SXSW com muita coisa para falar, então acho que foi o timing certo. Perfeito. Bruna, te apresento. O que você Obrigada, faz no Rafa. LinkedIn? Eu cuido das contas globais para a América Latina, então são os clientes, grandes corporações como as empresas de tech, etc. Meu time é responsável por elas na América Latina. Não, que Então legal. é a área de vendas mesmo. Bom, vocês acabaram de chegar desse XSW, eu queria que vocês contassem um pouco dos principais pontos que vocês viram no evento. É muita coisa, a gente sabe, mas quais são os pontos principais que vocês viram que até pode ser muito interessante para nossa audiência, olhando até para LinkedIn e posicionamento e conteúdo? Como nos outros anos, tecnologia, eu acho que foi, eu diria que o guarda-chuva, né, que permeava todas as conversas. Ao contrário de outras vezes que eu tive lá, eu senti que algumas agendas esvaziaram um pouco, então diversidade, ESG, a agenda de cannabis também saiu um pouco do mainstream como nos outros anos, mas a gente viu muita coisa do lado de saúde, de health tech, parte de psicodélicos, muita coisa de creator economy, mas um creator economy voltando, já olhando para um lado de profissionalização maior, né? Porque antes era uma questão mais de conteúdo, pura e simplesmente, agora as conversas já eram de... Inclusive teve uma delas que falou que o próximo bilionário vai ser um creator que vai criar alguma empresa. Que mais? Muito conteúdo sobre social health, mental health, ou seja, que seria o lado oposto, né, da tecnologia, no contraponto da tecnologia. Acho que basicamente é isso, assim, e um pouco de silêncio com relação ao cunho político em função do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu também senti um pouco, não sei se você Sim, também sim. sentiu. Tirando acho que o posicionamento ali da fundadora do Blue Sky, né, que ela já foi com mensagens bem diretas ali. Foi a minha primeira vez lá, então imagina você chegar num lugar com mais de 2.500 palestras, onde a segunda nação ali é o Brasil, né? Então você acaba encontrando muita gente conhecida. E uma das coisas que mais chamou a atenção, além das conexões, é ver o quanto as pessoas estão se profissionalizando em ter esse título como criador no LinkedIn. De muitos painéis que a gente estava lá acompanhando, que era voltado para B2C e B2B, as trilhas corriam praticamente sobre LinkedIn e aí você até escutava entre a audiência, nossa, parece que foi patrocinado pelo LinkedIn. Então a gente vê, assim, uma força muito grande da plataforma e principalmente nesse interesse das pessoas se profissionalizarem e levarem cada vez mais as suas marcas ali pro LinkedIn, sabe? Então eu voltei dali com muita coisa, principalmente também em relação ao futuro do trabalho, né? A gente tem Muita falado coisa. muito sobre isso, sobre esse profissional múltiplo, né? Que acho que cada vez mais os especialistas, eles vão ficar um pouco de lado para chegar mais esse profissional
multifuncional, que é plural, que consegue falar de diferentes formas para diferentes públicos. Então, isso para mim é algo que me tocou bastante, assim, sabe? Eu acho que o bacana é que foi a tua primeira vez no SXSW e também primeira vez aprendendo e também ensinando, porque vocês tiveram ali, né, uma ativação onde vocês ensinaram ali muito sobre posicionamento. Queria que você contasse um pouco até da Casa São Paulo que vocês participaram. Ai, foi irado. Foi demais. ótimo. Acho que por alguns pontos, assim. Acho que primeiro foi a primeira programação da Casa São Paulo, então a gente deu esse start Já num estreou. espaço que foi muito massa, que era um espaço de conexão, interatividade, de entretenimento também, porque sempre tinha uma programação artística e musical, então 10 pontapé inicial foi muito legal. E a gente viu que as pessoas saíram dali já realmente criando conteúdos, né? E usando a hashtag que a gente lançou. Que a gente lançou esse XSW no LinkedIn, então a gente quis mostrar que é legal você estar nesse evento, é legal você estar compartilhando conteúdo, mas acho que é ainda mais legal você compartilhar bons conteúdos, né? Porque a gente sabe que quando você tem a oportunidade de ir para um evento como esse, você muitas vezes acaba se perdendo na forma como você vai se posicionar, principalmente no LinkedIn. Compartilhe em real time, deixe para postar depois uma análise, postar ali num formato mais parrudo. Então a gente quis mostrar diferentes formas de levar esses conteúdos, mas principalmente zelando pela qualidade, que é algo que a gente sabe que faz muito sentido, principalmente porque a gente faz. Então, assim, foi um pontapé legal, assim, para começar essa programação da Casa São Paulo. E eu acho que desmistificou para muita gente que tem um Exato. pouco de receio de fazer conteúdo para a plataforma, porque está num ambiente mais regulado, né, de profissionais, colegas de trabalho, etc., que pode ser fácil, que pode ser... A gente desmistificou um pouco a história do LinkedIn para muita gente. Então, você via pessoas que se diziam antes, tu tem vergonha de abrir a câmera fazendo vídeos super legais, entendeu? Não, e às vezes encaixando o formato que mais funciona também Isso, para isso, o isso. profissional, né? Sim. Isso. Eu acho que é muito bacana que eu também trabalho com redes sociais e conteúdo há muito tempo. E nos últimos anos eu tô vendo esse movimento de CEOs, de CMOs, de diretores, a liderança em si começando a se posicionar de forma muito mais diversa nas plataformas e redes sociais, incluindo o LinkedIn. Como que vocês veem essa importância, né, e o momento atual desse posicionamento, né, de profissionais na plataforma, ainda mais num contexto onde a gente tem inteligência artificial e a gente fala muito sobre autenticidade, né, que parece ser até contraditório. A gente fala muito de inteligência artificial, falar de autenticidade, como seguir esse caminho, né? Queria que vocês contextualizassem. Primeiro, assim, eu acho que depois de tanto tempo, eu diria, camelando para tentar botar os CEOs e etc. No front, assim, da plataforma, eu acho que a gente, de fato, chegou, graças a Deus, num momento, assim, a gente, como empresa, junto dos nossos clientes, a gente já vem falando de thought leadership, de presença executiva no LinkedIn há muitos anos. É que realmente, assim, alguns executivos já tinham uma estrutura de PR por trás e tinham mais facilidade, outros temiam um pouco mais, mas acho que agora a gente entrou meio que no mainstream para eles. Quando a gente fala de conteúdo de autenticidade, eu acho que é justamente por conta da AI, de muita gente, de repente, estar usando de uma forma um pouco mais, eu diria, escrachada, é que a autenticidade vai valer mais. Então, se você tiver um conteúdo, de fato, que você, ou seja, né, inspirador e etc., e conseguir, de alguma forma, usar a AI, mas mantendo a sua voz, o seu tom de voz, a sua autenticidade, o que você quer dizer, você vai sair na frente, porque acho que, né, o nosso algoritmo, eu costumo dizer que a audiência do LinkedIn é uma audiência muito inteligente. Ao contrário de outras redes sociais e etc. E o Luiz explicou bastante para o pessoal do SGCW lá. A gente entrega o nosso conteúdo orgânico para 100% dos nossos seguidores. Então, se você ficar dando rollout, você vai conseguir ver. Então, eu acho que no caso da autenticidade, acho que no contraponto da AI faz toda a diferença. E até no conteúdo, né? Se eu recebo interação no meu conteúdo durante muito tempo, vai continuar aparecendo. Isso é uma das grandes vantagens. E até acho que autenticidade, eu que trabalho nessa área de comunidades lá no editorial, acho que sem dúvida é a palavra que eu mais falo em relação a como você pode se posicionar no LinkedIn. Porque ainda tem esse tabu de como se levels, como CEOs posicionam, né? Porque sabe que eles acabam sendo o porta-voz, né? A pessoa porta-voz ali da empresa, e tem um pouco desse receio ainda de uma exposição muito grande, de trazer ali um tom de voz que não é de acordo com a pessoa que ele é fora das redes. Então a gente tem falado que a melhor forma de você conseguir abraçar seu público e conseguir abraçar a sua audiência
É você sendo autêntico. Então, acho que uma das coisas legais, principalmente da plataforma, são os múltiplos formatos, né? Porque algumas pessoas conseguem ser mais autênticas em texto, outras conseguem ser em Mais em vídeos, vídeo. que é um dos formatos que a gente mais tem fomentado também. Então, acho que durante o painel que a gente apresentou, a gente falou muito sobre isso, porque a gente sabe que hoje em dia, em tempos de tantas automatizações, quanto mais autêntico você for, mais verdadeiro você consegue passar a sua mensagem. E é muito engraçado, porque a gente, ao longo desse tempo, a gente queria se profissionalizar, seja na produção, seja no melhor texto. E agora a gente tá fazendo o oposto, é se desapegar. Fazer algo mais caseiro, às vezes não ter o melhor microfone, fazer um microfone um pouquinho mais ruinzinho, por exemplo, pra gente conseguir ter aquela realidade por trás, né? Como que vocês estão guiando os profissionais hoje que estão recebendo esse desafio de começar a criar conteúdo, né? Por onde começar? Alguns erros e acertos que vocês veem também, começando aí pelo Luiz. Eu sempre falo que errar acho que é a melhor forma de você conseguir testar, né? começar. E errar e testar. Porque assim, acho que a gente se prende tanto no que você falou sobre ter o melhor equipamento, a melhor luz. Por exemplo, a gente tá num estúdio aqui super parrudo que tem toda uma produção. Mas começou Ai, ó, sem nada disso, hein? Lá em 2021 começou sem nada, nem microfone E tinha. você deu esse start, então a gente fala muito isso, porque cada vez mais, quanto mais autêntico você conseguir ser, você não precisa ter uma super câmera, um super microfone, um super material para produzir. Sempre fala para prezar pelos requisitos básicos, né? Que é você tentar de alguma forma, uma iluminação natural já funciona, o próprio microfone do celular ele pode ajudar, mas se você conseguir ter condições de ter um microfone que um pouco mais profissional, você vai conseguir gerar um conteúdo legal. Então, acho que esse começo é o mais importante e depois é aquela trend, né? Que tem, né? Primeiro você começa e depois você melhora, né? E com tanta ferramenta, até de inteligência artificial, de corte, de edição e etc., eu acho que as coisas ficaram menos profissionais, mas mais acessíveis para todo mundo, né? E eu acho que depois que você começa, você pega o jeito e vai. E até na curadoria que a gente faz lá com os colegas do editorial, a gente sempre preza muito por essa autenticidade. Acho que porque a gente consegue identificar quando um conteúdo ele é genuíno e que ele está gerando conversas interessantes. Eu sempre falo que a melhor parte do conteúdo é uns comentários, porque é ali que você consegue ter um termômetro de como a conversa está acontecendo e sendo continuada. E como você falou, Rafa, os conteúdos no LinkedIn ele tem uma vida útil maior. Então, se você continuar alimentando e respondendo os comentários, você vai conseguir ter uma taxa de engajamento por um bom tempo maior. E a gente trabalha muito perto da área de comunicação e de PR desses executivos. No caso deles, quanto mais alto o cargo, eles têm um pouco mais de guidance, dependendo da empresa, da indústria, principalmente, né, para seguir. Então, a gente trabalha muito perto desses profissionais, dando uma ajudada e guiando eles, porque às vezes também eles têm um pouco de medo, eles querem parecer um pouco mais caretas, mas como é que eu sou? Porque também não adianta você forçar. Às vezes você tem um executivo mais... de uma indústria mais careta, não adianta botar ele de moletomzão querendo fazer Ou fazer um vídeo não vai super, funcionar. Não, Então, eu acho que isso não só para alta liderança, mas os profissionais empreendedores mesmo, né? Eu uso muito o LinkedIn, não só para posicionamento do próprio podcast, mas para social selling, né? Eu sou uma empreendedora onde a minha estratégia de comercial é baseada no meu posicionamento como founder. Então, eu crio relacionamento, crio network dentro da própria plataforma para poder gerar venda. E gera muita venda o LinkedIn. Então, eu acho que tem um desafio dos próprios empreendedores de como começar, como se posicionar. E às vezes tem esses diferentes objetivos. Às vezes tem um profissional que é para PR. Às vezes é para posicionamento, às vezes é para venda. Como que vocês até olham para isso? Esses diferentes objetivos atrelado ao posicionamento, Denis? Principalmente de C-levels, assim, acho que o principal objetivo da maioria deles, que se não são ainda, é se tornar um top voice. Então, a gente sabe que envolve uma estratégia muito grande, que é desde o posicionamento dele ali na plataforma, é como que ele consegue ser um porta-voz daquela empresa e, de alguma forma, a gente consegue reverberar esses conteúdos na nossa pauta ali do LinkedIn Notícias. Então, a gente faz muito esse trabalho com diferentes recursos, no caso, o LinkedIn Notícias e o time de PR, o time de comunicação, porque a gente entende que é legal a gente ter essa troca e principalmente é interessante porque no final do dia ele vai conseguir se posicionar, ele vai conseguir engajar com a sua audiência e o usuário final que está ali engajando com o seu conteúdo vai conseguir entender mais sobre o que ele está fazendo dentro do seu escritório, ali à frente daquela indústria. Então, acho que em termos de objetivo é muito relacionado a esse badge, né, que eles buscam bastante, mas a gente fala que é ir além do badge, sabe? O badge é uma chancela que reconhece o potencial que aquela pessoa criou na plataforma e como ela está trazendo conteúdos de qualidade, mas a gente sempre fala que é meio que um start ou talvez aquela engrenagem a mais para a pessoa se sentir motivada
e principalmente continuar gerando conversas relevantes e autênticas na plataforma. E todos os nossos clientes querem esse selo, mas a gente costuma dizer que para ter esse selo exige né, uma divisão, por mais que a gente seja super amigos, faça bastante coisa juntas, existe um Chinese wall entre a área comercial e a área do editorial. Então, a gente dá esse treinamento para os executivos começar. Muita marca hoje já está utilizando o thought leadership, ou seja, o post do executivo como um dos formatos para advertising. Então, além dos assets de vídeos, de campanhas, de clientes, a gente também roda os anúncios dos posts dos executivos e eles estão com taxas maravilhosas de retorno, de engajamento, tanto para brand awareness como para consideração e para low funnel. Mas é isso, assim, o selo de Top Voice vai vir se o editorial achar que o conteúdo do cara é relevante. E não adianta também, se você ganhou esse selo, você tem que postar conteúdo. Se você durante 6 meses não postar, o Luiz passa a faca na pessoa. Eu não sou a pessoa, eu só faço Então, ali. ela já botou a culpa pra você, Não sou viu? eu, tá, gente? Eu só organizo ali e vejo quem são as vozes que têm potencial que legal. para ser mantidas no programa. Mas eu falo que é legal, porque ainda tem um mistério sobre como que acontece. Eu acho que é legal até a gente desmistificar um pouco o que é o Top Voice, né? O selo de Top Voice, ele é uma chancela que o editorial do LinkedIn, ele reconhece em que criadores, C-levels estão se posicionando de uma forma autêntica, com relevância, principalmente gerando conteúdos importantes para determinadas comunidades, e aí a gente acaba fazendo essa escolha através de diferentes critérios, né? Então, número de seguidores não é um dos critérios, Já então... vamos desmistificar esse ponto. A gente sempre recebe perguntas, precisa ter muita um gente número acha. X de seguidores, a gente fala não, a gente sempre prioriza aqueles profissionais que realmente estão criando conteúdos que de alguma forma estão impactando positivamente alguma comunidade, né? E aí, junto com o selo, vem esse compromisso de ter essa voz ainda mais ativa e ter uma periodicidade de conteúdos publicados durante um período na plataforma, né? A gente sempre faz revisões e é legal falar que essa curadoria é 100% humana. Então, não são recursos de tecnologia que a gente utiliza na hora de fazer esse reconhecimento e também na hora de fazer essas revisões. É claro que todo dia a gente recebe perguntas como eu chego nesse posto, o que eu tenho que fazer. E a melhor resposta eu vou voltar na autenticidade, porque eu acho que hoje em dia é mais importante do que nunca você ser autêntico. Ter uma periodicidade recorrente e relevante, ter um ponto de vista único, porque o LinkedIn tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo, mais de 85 milhões no Brasil, então imagina o tanto de gente que está falando sobre temas pares àqueles que você fala. Ter uma expertise que de alguma forma te coloque em um lugar relevante no mercado e principalmente engajar com a comunidade. É muito legal ver os conteúdos que essas pessoas criam, mas também é muito legal ver como elas engajam com as suas comunidades, sabe? Com os comentários. Então, espero que vocês tenham feito esse check aí. Já anota, pessoal. Pois é. É verdade. Não, e eu acho que é interessante porque a gente vê também cada vez mais muitos criadores e profissionais nichados. Às vezes é o profissional que faz determinado tipo de serviço, mas que cria ali o conteúdo e tem um bom posicionamento. Às vezes são profissionais que falam de marketing em geral ou de um conteúdo mais amplo, por exemplo, e ambos conseguem criar ali o conteúdo e se posicionar, né? Como que vocês têm olhado muito para esses nichos dentro da própria plataforma? Olha, eu sempre achei, como que eu vou falar? É tricky hoje a gente saindo do South by Southwest, quando as pessoas falam que o futuro é ser generalista. E a gente meio que focar em conteúdos muito especialistas. Eu acho que você tem um meio termo, assim. Eu acho que o especialista não é que ele deixou de ser importante, mas eu acho que para você encarar tudo que vem pela frente, etc., eu acho que você tem que dar um passo para trás e abrir uma lente mais macro, uma grande angular aí, para tentar entender o que está acontecendo como um todo, sabe? E eu não sei assim dizer o que eu engajo com todos os tipos de conteúdo, de gente muito especialista e de gente mais generalista, mas eu acho que os generalistas, eles tendem a ser mais provocativos na hora de dar opinião, eles tendem a ter um olhar um pouco mais, talvez, diferenciado para o mercado, sabe? Assim, eu acho que quando você foca muito numa coisa, eu acho que você deixa de olhar outros parâmetros na hora de produzir um conteúdo. E talvez achar que aquilo seja uma regra para todos. Eu acho que isso também é um ponto importante. Eu acho. É bem por aí. Uma coisa que a gente usa bastante é porque a gente tem as editorias segmentadas, né? Então, a gente tem editoria de carreira, editoria de finanças, tecnologia, saúde e tudo mais.
E a gente, principalmente em carreira, eu vejo que muitos profissionais que criam uma trajetória legal no LinkedIn, eles acabam não se renovando. Então, é um sinal de preocupação. Então, eles estão sempre falando sobre o mesmo tema há 5 anos. Uhum. E acho que há 5 anos, o que a gente falava de carreira é muito diferente, Muito. principalmente porque há 5 anos a gente teve a pandemia. Então, os profissionais Em tiveram... 6 meses já tá Exato, mudando. então a gente, principalmente vindo agora do evento, a gente vê muito sobre essa transformação do futuro do trabalho. E existe uma interseção entre essas editorias. Sim. Acho que Claro. quando a gente fala, por exemplo, que hoje tudo é tecnologia, porque é health tech, é legal tech, Exato. tudo é tech. Então, assim, até várias notícias que saem na editoria de tech, elas também têm a ver Estão com relacionadas com finanças. finanças, então é cada vez mais. Eu tenho visto, por exemplo, eu tenho 2 colegas que falam especificamente de marketing, que é o Galileu Uhum, Querido. querido é. e a Bia Guarese. Maravilhosa, que já veio aqui. Beijo pros dois. Um beijo pros dois. O Galileu tem que vir, inclusive. Pois é. Então, o Galileu, eu vi que, por exemplo, no SXSW, ele passou por várias frentes. Então, ele fez conteúdo sobre ativações de marca, ele fez conteúdos também contando sobre a experiência dele, sobre esse profissional do futuro, sobre Sim. como creators lidam, principalmente com essa exaustão de trazer sempre conteúdos em real time. A Bia também falou muito sobre essa experiência dela com as marcas, mas também ela fala muito sobre marketing digital. Então, os dois são profissionais de marketing, mas que estão conseguindo abraçar diferentes frentes. Abordam branding, só que de diferentes formas. De né? diferentes formas. Então, eles entenderam que eles tiveram que se renovar em algum momento, ou já começaram assim, estão seguindo, fazendo um trabalho muito legal. Então, acho que talvez pode servir até de inspiração para que outros usuários entendam que cada vez mais ser nichado é importante, porque você está trazendo a sua expertise em um determinado assunto, mas quanto mais plural você conseguir abordar aquele tema com diferentes óticas, acho que mais vantagem no mercado tão competitivo você vai conseguir ter. Esse assunto, inclusive, que ele aborda de ter que ser real time, eu acho que é mega tricky, porque às vezes você precisa dormir e acordar em cima de um assunto, de uma palestra que você viu, para você conseguir E viver entender aquele momento como é que ela também. vai cair em você, Exato. entendeu? E quando você tem muita pressa, eu acho que você perde um pouco a autenticidade no Autenticidade. final. Você fica meio que só dando uma notícia. É o que eu escutei alguém falar essa semana que, por exemplo, os conteúdos do SXSW não acabam depois de uma semana, porque é uma viagem longa, são Claro. 7 dias de palestra, então eu vou continuar falando, essa pessoa tá falando, eu vou continuar falando do SXSW pelos próximos meses. E é isso, porque as conversas, elas começam ali e elas Total. se estendem, porque a gente tá falando de... Esse episódio mesmo vai sair um tempo, né, do SXSW, mas a gente tá falando o impacto Que ele né, tem contínuo, né? Então, a gente tem próximos eventos, daqui a pouco tem um Web Summit que a gente vai continuar acompanhando conversas que começaram no SX ou que já estavam acontecendo durante o SX, foram estendidas para lá, então esses ciclos, eles acabam tendo uma durabilidade maior, né? E eu acho que muitos profissionais também têm essa dúvida de, não, tem muita gente falando disso, tem muita gente falando daquilo. Mas tá, você conectar a sua visão, ela é única, Exato. né? Então, imagina, a gente aqui é de marketing, todo mundo fala de marketing hoje, né? E então, muitos profissionais falam, já tá todo mundo falando de marketing pra tudo que é canto. Tá, mas e a sua experiência com isso? Qual que é a tua percepção, né? Teu ponto de vista, que eu acho que faz o diferencial, né? É bem por aí. Não, muito bacana. E eu acho que é bacana de a gente falar aqui também que a gente fala muito sobre tendências, né? De conteúdo, formato, enfim. O que vocês estão olhando como tendência, como próximo passo, assim? Seja como LinkedIn ou seja como profissionais mesmo que vocês estão visualizando. Quando a gente fala de formato no LinkedIn, o vídeo é algo que tem crescido cada vez mais, né? E acho que muito porque principalmente lá no editorial, com os programas que a gente faz, a gente reverbera muito essa questão de primeiro começa, depois melhora. O vídeo é um formato que você consegue trazer autenticidade, é um formato que tem um engajamento bacana. Então, acho que em termos de formato, o vídeo ele vai ainda ter uma extensão longa em termos de tendência e de aposta da plataforma mesmo. Então, a gente tem fomentado cada vez mais vídeos conteúdos nesse formato, tanto que se você abrir a página do LinkedIn Notícias, a maioria dos conteúdos são em vídeos. Então, todos os dias a gente tanto faz vídeos autorais, quanto a gente faz curadoria de vídeos de criadores, de especialistas que estão falando sobre determinados assuntos. Mas sem esquecer que a gente tem outros formatos também, né? Então, tem artigo, que também é um formato que eu vejo que cresce, que tem
revivido, né? Uhum. Porque ele já teve um boom há alguns anos. Eu tenho visto muito criador criar newsletter, que eu acho que é uma forma de estender a sua marca pessoal. Eu sou muito fã do formato, eu criei a minha esse ano e eu vi que eu consigo trazer ali um tom de voz, por exemplo, num post curto eu não consigo levar. É, Uma uma conversa, conexão, é uma né? conexão. Eu falo que o link, a minha newsletter é o LG Uhum. além do crachá, então eu consigo ter uma conversa genuína com as pessoas que me acompanham. Uhum. Então, acho que em termos de formato, esses eu acredito que pelo menos nesse ano vão ter um gás bem grande. E do lado de marketing, além, obviamente, de todos esses que também a gente, vídeo, post, carrossel e etc., eu diria que eventos também, a gente vai ter um foco muito grande em eventos agora, tanto live quanto webinars, enfim, gravados. Do ponto de vista de inscrição e etc., de transmissão, é um formato que cada vez mais grandes marcas Sim. estão transmitindo lá grandes eventos no LinkedIn, justamente pela qualidade do engajamento Sim. da audiência. Então, vamos pensar, um Salesforce que está fazendo Dreamforce, que é um evento gigante deles em São Francisco. Eles transmitem todas as palestras lá e o nível de engajamento das pessoas ali, eles costumam dizer que é melhor que todos os outros canais. Isso é Então, muito legal. eu diria que é uma das grandes apostas nossas para esse ano. Eu vejo nesse formato de transmissão que essas grandes marcas de luxo, eles transmitem os desfiles. Aham. Eu nunca tinha parado para pensar Eu nisso. acho muito legal O esses próprio formatos. SX, né, transmitiu Eles algum... transmitem. Eu acho muito legal porque você consegue atender desde o pequeno negócio ou do empreendedor que faz um Sim. webinar para falar de um determinado assunto, até a grande marca que Sim. vai transmitir um evento ou Sim. algo grande ali para eles, né? Eu acho isso muito legal. Muito É bem legal. legal. E o segredo, que eu acho que muita gente ainda faz isso de um jeito, eu diria, como um bom exemplo, é conseguir trabalhar no LinkedIn a audiência, nutrir a audiência no pré, durante e no Sim. pós-evento, com pílulas e Exatamente. etc. Esse que hoje é o grande desafio, assim. As marcas ainda não conseguem fazer isso de um jeito que a gente acha interessante. A gente tenta dar uma ajudada, mas ainda a gente não tem um bom exemplo para dizer, pelo menos na América Latina. Mas fica Boa. aí o desafio. Fica aí o desafio, boa. Agora a gente vai fazer o bate-bola aqui de dúvidas sobre LinkedIn, enfim, que nossa audiência tem. Mas que eu acho que é bacana de a gente falar aqui, né? São algumas perguntinhas pra gente desmistificar também alguns pontos, mas também de vocês trazerem pra nossa audiência algumas mensagens e lições aí que vocês têm também. O primeiro aqui, qual é um dos grandes mitos que falam sobre criação de conteúdo no LinkedIn? Quero a opinião de cada um. Esse é polêmico, né? Uhum. Acho que número de seguidores é um sinal de uma audiência qualificada. Então, eu sempre falo, eu falei inclusive isso recentemente com a turma da Monk, a gente fez uma pílula de conteúdo no SX falando sobre isso, porque hoje em dia, ainda voltando à história dos nichos, a gente entende que pessoas que têm um número de seguidores menor do que outros criadores conseguem falar com um público bem específico e conseguem gerar uma conversa legal. Então, não necessariamente se você tem o maior número de seguidores, é o sinal que você vai ter uma conversão muito grande em termos de audiência, sabe? Então, acho que para mim... Do meu lado, são dois mitos. O primeiro é que o conteúdo para o LinkedIn precisa ser muito formal. E não é verdade. Tem a coisa do inspiracional, da autenticidade. Você consegue ser um pouco mais informal e a audiência do LinkedIn gosta. E o segundo é que o LinkedIn é muito caro, que é uma coisa que a gente sempre escuta e não é bem assim. Você consegue fazer, obviamente, conteúdo orgânico de graça, mas na hora que você precisar de um alcance maior, a gente já está com preços bem legais, dependendo da audiência que você vai ter. Você vai conseguir pagar preços comparados a outras plataformas. Boa, boa. Qual foi o seu último aprendizado? Aí, após SXSW, vamos ver o que sai. Meu último aprendizado é que, mesmo em um evento como o SXSW, para mim, enfim, você está lá no meio de diferentes painelistas, speakers super renomados, mas eu acho que as conexões humanas são as que mais prevalecem, mesmo em eventos como esse. Eu tive trocas lá tão profundas com pessoas tão inspiracionais assim, então acho que é muito legal que eu saí com esse aprendizado, que muitas vezes você quer seguir uma agenda 100% focada naqueles painéis de pessoas que são super estrelas, que você quer acompanhar, e você esquece que ali você pode ter trocas muito significativas e autênticas com pessoas que, de alguma forma, vão fazer muito mais sentido para você do que aquele painel de uma hora que depois você consegue acompanhar o conteúdo. Então, esse foi um aprendizado que eu tive durante a viagem, e acho que até porque por ter sido a minha primeira vez no SX, então esse foi um aprendizado que eu tive. Às vezes é o cafezinho e o happy hour. Às vezes é o Não é. cafezinho e o happy hour, sim. Porque fica bem. Chega uma hora que você fica mentalmente bem exausto. Então, se você não tem esse descanso de ir para casa de São Paulo ou para qualquer outro lugar, tomar um café, ou até às vezes sentar e ficar olhando as pessoas passarem,
você não dá conta de assimilar tanto conteúdo. Realmente é um negócio que, assim, você, sei lá, você perde 10, 15 conteúdos ao mesmo tempo, no mesmo horário, Não, isso rolando. pra todos os eventos também, né? Sim, sim. Não, legal. Acho que meu maior aprendizado tá indo meio pelo lado do Luiz também, é uma questão do engajamento social e da importância de você fazer networking, da importância de você fazer amizades, criar laços e etc., sair de lá com conexões e etc., mas de também fazer o seu momento recluso. Porque eu, por exemplo, eu voltei para São Paulo com a minha bateria social arriadíssima, assim, eu precisei ficar pelo menos um dia com pouquíssimas palavras, e a gente escutou algumas palestras sobre social health, Sim. social skills, A saúde de quanto social, você né? precisa desse Exato. recharge, que é um pouco o que eu acho que a Fernanda Torres está vivendo depois de tudo que ela Total. viveu e Exato. etc. Ela falou, agora eu vou ficar 6 meses sem Sim. sair de casa, porque... Você sabe que eu vivo isso todo mês. É. Porque eu venho pra São Paulo, eu gravo um monte de coisa, converso, faço reunião, boto tudo que eu faço em um mês aqui em São Paulo. Eu volto pra Floripa na praia, eu isso. brinco, eu chego em casa falando, eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar É um quieta. pouco isso. Mas é a melhor coisa que eu faço pra minha saúde mental. E depois eu volto com mais energia. Porque hoje em dia, com a quantidade de informação que demanda energia, você Sim. tá com tanta gente assim. Não, informação e Você troca. chega com, como diz o acompanhar. Luiz, você chega num evento desse com carisma 100%, você sai com ele a menos 2. A bateria social lá A bateria embaixo, né? social arrega, Qualquer mas oi, não você já tem fica como. aqui, ó, não. Não. Não, perfeito. E pra gente finalizar, qual mensagem você quer passar pra nossa audiência? Primeiro começa e depois melhora. Acho que é isso. Quando a gente fala em termos de LinkedIn, né? Muita gente ainda tem dificuldade de construir a sua imagem, a sua marca pessoal ali na plataforma, acha que tem que ser 100% formal. A gente fala que é uma rede social profissional, então já tem essa chancela. Mas não é por isso que você tem que falar 100% somente sobre as conquistas que você tem, sobre as experiências de trabalho. Eu mesmo, acho que desde que eu comecei a falar sobre essa minha multiplicidade de estar entre São Paulo e Fortaleza, abriu muitas conexões e muitas oportunidades também, porque, igual você falou, Rafa, você tem essa questão de vir para São Paulo ter toda a sua agenda, voltar para Floripa e recarregar. Então, comigo acontece meio isso em Fortaleza. E eu comecei a falar mais sobre essa minha jornada que eu tenho. Então, acho que você pode falar sobre temas que você faz fora do escritório, conteúdos que você faz para outras redes sociais também podem funcionar para o LinkedIn, sempre pensando que ali é uma audiência mais voltada para o mercado profissional. Então, acho que, principalmente para quem tem dúvidas, eu recomendo muito utilizar as tendências ali do LinkedIn Notícias como fonte de aprendizado e principalmente de inspiração. Mais indo nesse caminho, eu diria que para as pessoas, obviamente, perderem o medo, de desmistificarem e pensarem que elas são uma pessoa só, ainda que elas tenham uma profissão e, obviamente, tenham a vida pessoal, você é a mesma pessoa no seu trabalho, né? Obviamente, talvez você tenha, dependendo da indústria que você trabalha, você tenha que cumprir certas policies, mas você é a mesma pessoa. Então, levar suas experiências para dentro do LinkedIn como pessoa, coisas que você viveu na sua família, na sua educação, momentos do dia a dia que você passou e viu alguma coisa. Deixar o LinkedIn não é careta, entendeu? Ainda que seja uma rede social profissional, as pessoas que estão ali são seres humanos antes de serem profissionais. Então, eu acho que humanizar cada um das sei lá, 1 milhão de pessoas que a gente tem ali é a melhor forma de enxergar, eu acho, o LinkedIn. Concordo 100%. Gente, obrigada pelo papo. Curti bastante. Acho que a nossa audiência também vai curtir. Justamente porque a gente desmistificou muitas estratégias e pontos aqui de rede social. Falamos sobre tendências, falamos sobre resquícios do SXSW, que ainda vai durar durante um bom tempo. E fica aqui o convite para nossa audiência acompanhar a Luísa, acompanhar a Bruna, que fazem conteúdo no LinkedIn e também nas outras plataformas. E conhecer mais sobre as soluções do LinkedIn e também criar conteúdo. Fica aqui um convite, né, para nossa audiência começar a criar, potencializar a sua rotina aqui com todas as dicas que vocês deram. Muito obrigada. Eu agradeço. Também faço um convite para a audiência fazer um conteúdo com os aprendizados desse podcast. É isso, acho que já fica aí o desafio. Já fica o desafio. E adiciona a gente também. Marca a gente comenta, a gente compartilha isso. Valeu, Rafa. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.